Nossa vida, quer o saibamos ou não, e quer o saudemos ou lamentemos, são obras de arte, para viver como exige a arte da vida. Devemos, tal como qualquer outro artista, estabelecer desafios que são difíceis de confrontar diretamente. Devemos escolher alvos que estão muito além do nosso alcance e padrões de excelências que, de modo perturbador, parece permanecer teimosamente muito acima da nossa capacidade de harmonizar o que quer que estejamos ou possamos estar fazendo. Precisamos tentar o impossível, e sem o apoio de um prognóstico favorável, fidedigno, só podemos esperar que, com um longo e penoso esforço, sejamos capazes de algum dia alcançar esses padrões e atingir esses alvos, e assim mostrar que estamos à altura do desafio. A incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas as quaisquer imagens compósitas da felicidade. É por isso que a felicidade genuína, adequada e total sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez, na noite de hoje, com vocês, o sócio pensador, Fiorella Agostini Filho, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje nós vamos prosseguir falando dos princípios, que já fizemos um breve comentário no programa passado, que orientam a sociedade no sentido de efetivamente se buscar uma vida melhor, consequentemente mais feliz. Os princípios que nós praticamos individualmente, eles buscam dar uma luz no sentido de que cada um possa situar em si a causa do que lhe aflige e que, apesar de ter conhecimento do fato, não conseguiu superar. Vamos situar alguns casos, como já fizemos nos programas anteriores, e dar exemplos de superação decorrente da prática da introspecção, que propiciou uma gama de atitudes mentais que foram consequentes a uma ação transformadora e instituiu o que chamamos de análise da transformação, predicado daqueles que, consciente das conquistas já alcançadas, não foge diante de novos desafios que a vida tão sabiamente nos impõe. Pois é esta constante superação de obstáculos que nos faz sentir vivos e viver a vida de forma mais apropriada. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo,
Da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Como nós já falamos no programa anterior e vamos reforçar aqui sucessivas vezes, tantas quantas se façam necessários, o que orienta o nosso procedimento dentro da sociedade são princípios. Nós dizíamos que escolhemos princípios porque princípios são aquilo que regem as leis naturais do planeta, e eu diria até dos seres humanos, das suas ações e das consequências relacionadas às ações de cada um de nós. E basicamente são 4 princípios simples que são ingrediente daquele que nesse momento me ouve com toda certeza. Lembrando então que o princípio 1 nos fala da admissão de limites, nos coloca que é necessário admitir que a vida nos impõe limites, limites que precisam ser aceitos e limites que precisam ser superados. Os limites que precisam ser aceitos são aqueles limites que impõem regras para o convívio social possível, leis, normas, que estabelecem a ordem social na qual vivemos. Os limites que precisam ser superados são aqueles limites que impedem a nossa felicidade, o nosso avanço em relação às metas que objetivamos ao longo de nossas vidas. Então o princípio 1 basicamente situa a questão desses dois limites que o ser humano em qualquer parte do planeta está subjugado. O princípio 2 nos fala que devemos buscar superar os limites que situamos. No programa anterior eu fazia alguns exemplos relacionados à gestão de competência, relacionada a profissões, enfim, a vida a dois, não é? Que a insatisfação pessoal sempre se dá como consequência de uma incapacidade de gestão de competência. O princípio 2, ele nos fala, basicamente, dessa busca de superação, dessa limitação de competência em todos os sentidos, seja em relacionamento, seja do ponto de vista também profissional. No princípio 1, nós tivemos um indicador para situar os problemas e admitir que, apesar dos nossos esforços no sentido de superá-los, em muitos casos a gente não é bem sucedido. O princípio 2 situa os limites a serem superados, e em relação a isso, alguns de nós que estamos ouvindo na noite de hoje até poderíamos argumentar acertadamente que há muito estamos em busca de superação. Mas, se nós continuamos a cometer os mesmos erros, obviamente que o problema persiste. A pergunta é, por que persiste obsessivamente os nossos erros e desequilíbrios emocionais? Se há muito viemos lutando contra isso. A resposta nos parece evidente. A forma de combater o problema está errada. E o que torna isso mais trágico é que quanto mais optamos por ações erradas, a força que empenhamos é maior que aquela que leva aos resultados positivos. É como se a gente receitasse uma pomada para a perna para alguém que está com dor de estômago. Quando se toma o remédio errado, além de não resolvermos o problema, ainda criamos mais um. E quanto mais erramos em nossas ações, mais confusos nos tornamos. Sofremos e nos distanciamos de uma possível solução. O princípio 2 nos pede que reforçamos o propósito sincero do desejo de superar o limite relacionado à questão que nos aflige. Precisamos ter essa disposição para adotarmos a prática de novas ações que possibilitem as soluções. Um dos aspectos que faz com que muitos adiem a solução é o simples fato de que quando adentramos o caminho do desequilíbrio, não tínhamos o saber para prever em que momento o que outrora era agradável e prazeroso deixaria de ser. Por exemplo, era-nos prazeroso o dinheiro, mas não a avareza, a comida, mas não a gula, o álcool, mas não o alcoolismo, o trabalho, mas não a escravidão, o fumo, mas não o tabagismo, o descanso, mas não a preguiça, o sexo, mas não a obsessão sexual, a desculpa, mas não a mentira, o jogo, mas não a jogatina, ir às compras, mas não a acumulação. Estes são alguns exemplos onde o saudosismo do tempo em que tudo estava sob controle
faz com que protelemos as possíveis soluções. Existem ainda aqueles casos onde alguma coisa em nós nunca nos agradou. Por exemplo, a timidez, a ansiedade e a baixa autoestima. Como citamos anteriormente, que você, ouvinte, possa situar quantas coisas já não lhe convém. Se soubéssemos prever que algo poderia tornar-se prejudicial a nós, estaríamos aptos a uma ação preventiva. Se os defeitos pertinentes a cada um de nós afetasse apenas a nós, provavelmente muitos de nós ficaríamos na área de conforto alimentando o problema. Pois, por incrível que possa parecer, ele tem o seu lado bom. Se não tem, por que persistimos tanto no problema? Alguns de nós até tentam por vezes se isolar e, quando questionados, usam aquele velho chavão: a vida é minha, faço dela o que quiser. Mas sabemos que isto não funciona, porque para nos sentirmos vivos de fato na amplitude da palavra, devemos nos incluir no todo. O princípio 1 alerta que quando ultrapassamos o limite individual no que se refere aos defeitos, deparamos-nos com um limite social responsável pelo possível convívio humano, de modo que não devemos ignorar o instinto social. E assim como o bem que fazemos reflete no coletivo, de forma positiva e volta para nós, nos realizando e fazendo felizes, assim também o que fazemos de negativo tem reflexos negativos e retorna para nós como reprovação e falta de aceitação e nos deixa tremendamente infelizes, com um enorme sentimento de rejeição e exclusão. Não devemos culpar a sociedade por agir assim, pois a escolha do que fazemos está no exercício da nossa liberdade. Como a primeira sociedade da qual participamos é a família, é aí que os relacionamentos com aqueles que são mais próximos, cônjuge, pais, filhos e irmãos, começam a deteriorar-se. Os atritos decorrentes de agressão verbais acusativas dão ao outro o direito da defesa, que normalmente se dá na mesma medida. Ou seja, se alguém cita as minhas fraquezas com desaprovação, imediatamente busco na fraqueza do outro o argumento para a minha defesa. A crise instala-se, torna volúvel, às vezes com fim trágico, rompimento de laços que deixam cicatrizes difíceis de curar. Ou, na melhor das hipóteses, cria em nós uma sensação de mal-estar constante. Não importa para onde tentamos fugir, ele nos acompanha e naturalmente isso tem reflexos danosos no nosso trabalho e no convívio social. Muitos de nós conseguem manter os seus desequilíbrios dentro de 4 paredes, mas, se não tomam uma atitude no sentido de amenizá-lo ou até de resolvê-los, rompem a tênue linha do seu mundo particular e levam esse elemento complicador para o convívio social. A consequência? Estão infelizes. Então, amados ouvintes, quando nós começamos a situar de fato as nossas limitações, eu diria que já estamos no caminho do acerto. E é sobre o caminho do acerto que nós vamos falar logo em seguida no próximo bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini Filho, da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Antes de continuarmos aqui no nosso bate-papo, eu quero fazer um agradecimento ao Betinho Tais, meu amigo Betinho Tais, comunicador aí da região da Serra, seu programa de TV com a sua revista Ilha Serra, pelo destaque que deu essa semana à Sociedade do Pensamento Livre, inclusive com uma foto muito generosa nossa aqui em destaque na revista. Betinho, muito obrigado por estar sempre prestigiando a Sociedade do Pensamento Livre com a sua presença e com a divulgação do trabalho que a gente desenvolve. Como nós percebemos até aqui, podemos situar algumas coisas dentro do princípio 2, onde a gente busca a superação das nossas dificuldades, mas eu queria retornar hoje um pouco ao tema da abertura, que dizia o seguinte, que nossas vidas, quer o saibamos ou não, e quer o saudemos ou lamentemos, são obras de arte. Para viver como exige a arte da vida, devemos, tal como qualquer outro artista, estabelecer desafios que são, pelo menos no momento em que estabelecidos, difíceis de confrontar diretamente. Devemos escolher alvos que estão, ao menos no momento da escolha, muito além do nosso alcance, e padrões de excelência que, de modo perturbador, parecem permanecer teimosamente muito acima da nossa capacidade, pelo menos a já atingida, de harmonizar com o que quer que estejamos ou possamos estar fazendo. Precisamos tentar o impossível. E sem o apoio de um prognóstico favorável, fidedigno, que dirá da certeza, só podemos esperar que, com um longo e penoso esforço, sejamos capazes de, algum dia, alcançar esses padrões e atingir esses alvos, e assim mostrar que estamos à altura do desafio. Ora, vejam bem que a proposta desse texto ela vai de encontro com o que nos sugere os dois princípios primeiros da sociedade. Ou seja, primeiro eu preciso admitir, existem limites sim, limites aos quais são ótimos, aos quais eu devo me conter, não é? Que, volto a frisar, que organizam a nossa vida social, mas existem limites que entravam o meu crescimento, o que impede realmente eu fazer da minha vida, uma obra de arte, como coloca muito bem esse texto, né? Que nós temos que viver a arte da vida de forma quase que como um artista para superar as dificuldades que cotidianamente se apresentam. Aqui em off eu conversava com o Júnior da nossa semana, que não foi muito diferente, nem a dele nem a minha, né? Extremamente carregada de afazeres, né? E tanto que estamos aqui no sábado ainda em afazeres, ainda em trabalho de certa forma, né? Ainda que seja um trabalho prazeroso, mas não deixa de ser um trabalho, um compromisso que a gente tem com vocês, né? E isso me remeteu a um pensamento dessa semana do Facebook da Sociedade do Pensamento Livre. Uma das postagens que foi colocada pela nossa Relações Públicas dizia mais ou menos o seguinte, eu tenho que começar a anotar isso para poder reproduzir de forma fidedigna, mas dizia que milionário é aquele que sabe gastar a vida, e eu achei extremamente interessante. Eu me lembro que eu vi isso na sexta-feira à noite, quando cheguei de viagem, que estou trabalhando em Campos Novos durante essa semana, e até chamei minha esposa na hora, digo, mãezinha, venha cá ver que interessante que é essa mensagem que saiu no Face aqui. Olha o que diz ela, milionários são aqueles que gastam a vida, porque energia produz energia, trabalho produz trabalho, movimento produz movimento. E eu me coloquei tão feliz naquele instante, porque me coloquei exatamente dentro daquele contexto e do contexto daquela proposta. E dizia para minha esposa, viu que semana produtiva você teve, que vida ativa que você tem, que coisa fantástica que é isso, a gente ter esta vida ativa. De fato, nós somos, de certa forma, milionários, porque estamos gastando a vida de forma adequada. Estendo isso até para o Júnior. Quer dizer, se a gente está usando e usufruindo desse tempo
de forma satisfatória, da melhor forma possível, gerando competência e trabalhando efetivamente, se movimentando e conciliando todos os afazeres, sejam afazeres sociais, sejam do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista familiar. Nós somos efetivamente milionários, porque estamos vivendo a arte da vida como um artista mesmo deveria fazer. Ou seja, criando, inventando, criando possibilidades e assim por diante. E de certa forma, quando esse texto nos fala que nós precisamos de um diagnóstico, ora, o diagnóstico pressupõe uma consulta prévia, não é verdade? Quando você tem alguma dor que te acomete, você procura um médico, um clínico geral, e você vai ser submetido a exames clínicos, etc., para situar o problema, ou a possível doença, ou aquilo que lhe aflige. Não é verdade? Ora, isso também vale para a nossa vida emocional, para a nossa vida enquanto inventariada, enquanto programada, enquanto vivida. Precisamos de vez em quando parar e fazer um diagnóstico preciso, como coloca aqui muito bem esse texto, né? Eu preciso de um prognóstico fidedigno, né? Que dirá da certeza. Só podemos esperar que com um longo e penoso esforço sejamos capazes de algum dia alcançar esses padrões e atingir esses alvos e assim mostrar que estamos à altura do desafio. Poxa vida, se eu tenho um problema, se eu tenho uma luta, se eu tenho algo que me espera, se eu tenho um oponente, eu tenho que conhecer o oponente. Eu tenho que saber o que eu vou enfrentar, o que me espera na frente, qual é o desafio a ser superado. Então esses princípios 1 e 2, eles falam de certa forma desse diagnóstico. É preciso efetivamente, para que eu faça esse autodiagnóstico de mim mesmo, que é um diagnóstico relacionado às questões da minha vida, que eu tire um tempinho para a introspecção. Relembrando aos ouvintes, introspecção. Qual é o significado desta palavra? Introspecção. Introspecção, análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ou seja, introspecção, análise de tudo aquilo que está relacionado a você, que me ouve nesse momento, à sua vida. Porque só é possível estabelecer-se um diagnóstico a partir desta análise. Eu diria que você poderia começar fechando os olhos e se perguntando: o que me falta? Qual é o diagnóstico de mim mesmo? Aonde reside a minha insatisfação? O que eu ainda preciso superar? O que eu ainda preciso alcançar? Quais são minhas metas? O que eu almejo? Veja só, amado ouvinte, quando eu coloco essas questões, olha como é importante a introspecção. Porque gastamos, de fato, tanto tempo com a vida e somos milionários, de certa forma, quando estamos gastando tempo com a vida. Mas é muito importante, em determinados momentos, pararmos e nos perguntarmos de que forma estamos gastando esse tempo com a vida. Esse tempo que nos é dado de forma tão graciosa. Estou sendo útil a mim mesmo, ao meu próximo? Estou levando através do meu trabalho a felicidade para alguém? Como estão as minhas relações pessoais? Como estão as minhas relações conjugais, familiares? O que está pegando de fato? O que precisa ser aprimorado? O que precisa ser melhorado? Então que este dia de 24 horas permita sempre um intervalo, pelo menos de 10 minutos, para que você possa se dar esse tempo de análise extremamente importante que vai delinear toda uma vida. Aonde eu estou exagerando e aonde eu estou deixando a desejar. De que forma efetivamente eu preciso me superar. E quando eu estou colocando essas questões para você e dizendo tire 10 minutos de um dia de 24 horas,
de 24 horas, eu estou efetivamente motivando você a ser um sócio pensador no sentido de colocar a introspecção como um ingrediente básico da sua vida, assim como é a sua higiene pessoal, o café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o seu descanso, o seu lazer. Porque eu diria, não importa quantas coisas importantes você faz na sua vida hoje, mas se você não tira um tempo para uma análise pessoal, você está negligenciando com a sua vida hoje. É necessário um tempo para uma análise pessoal de cada um de nós, para que a nossa vida possa ser organizada, de forma que se elimine os exageros e que se superem os obstáculos daquilo que objetivamos alcançar. E isto ocorre efetivamente no momento introspectivo. E é disso mais intensamente que nos vai falar o princípio 3 da Sociedade do Pensamento Livre, que nós vamos voltar logo em seguida no próximo bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, Fiorella Agostini Filho, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Mais uma vez na noite de hoje, reforçando a questão dos princípios da Sociedade do Pensamento Livre, que orientam exatamente o nosso exercício relacionado à prática introspectiva. Como dizíamos anteriormente, né? Devemos, tal como qualquer outro tipo de artista, estabelecer desafios, de harmonizar com o que quer que estejamos ou possamos estar fazendo. Porém, sem um apoio de um prognóstico favorável e fidedigno, o que podemos esperar? O nosso princípio 3, ele fala que devemos buscar um tempo para o pensamento livre introspectivo. São esses 10 minutos que eu me referia anteriormente, que você que acha que num dia de 24 horas, 10 minutos talvez seja demais, pode começar com um exercício de 3 minutos. Né? E eu sempre faço questão de frisar no ar, eu não estou pedindo absolutamente nada para você. Eu não estou pedindo a você que se torne sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. Eu não estou pedindo para você uma mensalidade. Eu não estou pedindo para você um pagamento. Eu não estou pedindo a você que se desloque do local que você se encontra. Eu estou fazendo um pedido a você, cuide de você. Tire 3 minutos para você, dedicar a você, de um dia de 24 horas. O ideal seria 10 minutos, mas se você acha que 10 minutos são demais, tire 3 minutos exatamente no sentido de fazer um prognóstico, um diagnóstico daquilo que você precisa efetivamente melhorar, daquilo que você está objetivando, porque muitas vezes não sabemos nem o que exatamente estamos objetivando. Porque nos princípios anteriores nós conseguimos admitir que existem os limites a serem respeitados e limites a serem superados.
Então devemos estabelecer o propósito de, uma vez situados, adotar possíveis ações no sentido objetivo do ajuste que se fizer necessário. E o terceiro princípio, ele objetiva a ação, que vai propiciar a possibilidade de uma vida mais ajustada. A primeira ação que nós sugerimos é o tempo para o pensamento livre introspectivo. Porque sem esse tempo, efetivamente, como podemos situar? Como podemos estabelecer um diagnóstico favorável, um prognóstico favorável que nos leve a um caminho de acerto maior, de fazer efetivamente da nossa vida uma arte? A incerteza, dizia o texto que abriu o programa de hoje, é o habitat natural da vida humana. Ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer imagens compósitas da felicidade. É por isso que a felicidade genuína, adequada e total, sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele. É interessante que nesse aspecto eu coloquei algo no último programa e vou repetir hoje, no qual eu acredito demais. Eu não sei se vocês lembram, eu dei o exemplo do caseiro lá, do fazendeiro e do caseiro, que o caseiro satisfeito com aquilo que ele tinha objetivado, porque era aquilo que ele objetivava da vida, e consequentemente realmente ele era um homem plenamente feliz e não tinha a necessidade de atingir mais nada. E eu colocava a seguinte questão: quando você está de fato satisfeito com aquilo que você alcançou, dentro das coisas que você objetivou, você não tem mais necessidades. Parece uma utopia, né? Porque ele coloca aqui que a felicidade é algo quase que como um horizonte, né? Que quando se chega perto parece que ele ficou mais longe, né? Eu digo a vocês, não, a felicidade é possível sim. Porque a felicidade, ela está condicionada ao desígnio pessoal de cada um. Eu já coloquei essas questões do desígnio, né? Eu digo que o Criador nos colocou as criaturas aqui com um propósito definido. E o pessoal das religiões, quando me questiona, eu sempre coloco a questão do Pai Nosso, né? Que nos diz muito bem: Senhor, seja feita a sua vontade ou a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que isso significa? Ora, quando eu aceito isso, eu aceito o desígnio de que não tem um poder sobre mim mesmo, ou seja, há um Senhor que tem um poder sobre mim e que estabelece o que vai ser feito a respeito da minha vida, tanto em relação à minha vida terrena quanto à minha vida espiritual. Isto é um desígnio. Então isto pressupõe que você já vem exatamente com um objetivo definido. E eu diria que é o encontro desse objetivo definido, desse desígnio, que é capaz de dar esta felicidade ampla e total, a qual a gente tanto busca e almeja. Mas como atingir essa meta, se não estabeleço esse tempo de autoconhecimento de mim mesmo? Se não sei exatamente nem para que vim aqui, o que estou fazendo aqui, ou qual é o objetivo da minha existência. Acredite, caro amigo e amiga que me escuta na noite de hoje, a introspecção situa este mapa da sua vida, quer dizer, ou seja, qual é o seu desígnio, o que efetivamente você veio fazer nesse mundo chamado Terra, nesse planeta que habitamos, quais são as suas aptidões, quais são as suas obrigações e aquilo que te levará a um estado de felicidade mais plena. Porque esta questão, por exemplo, de objetivar, né, como nos coloca aqui o texto, que a incerteza é o habitat natural da vida humana, e ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas, escapar da incerteza é o ingrediente fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer imagens compostas de felicidade. Ora, a incerteza se deve ao fato da ausência de conhecimento. É como se alguém me fizesse uma pergunta sobre algo que está além da minha capacidade de responder. Com certeza eu teria dúvidas quanto à resposta.
Consequentemente, seria incerta a minha resposta. E quantas vezes nós vivemos a vida de maneira incerta, sem saber efetivamente se o caminho que estamos trilhando é o mais adequado ou não. Mas eu me pergunto, quantas vezes você já buscou o autoconhecimento de si mesmo? Por isso, o princípio 3, tempo para o pensamento livre e introspectivo, busca exatamente isso, não só situar limites que precisam ser superados, mas principalmente dar a você um conhecimento maior de si mesmo, da sua limitação, da sua capacidade. Vocês que ouviram o programa anterior, lembram que eu falava da questão da gestão de competências. E essa insatisfação humana, quando ela se dá, ou seja, quando eu estou insatisfeito com a vida que tenho, diferente do caseiro que citei anteriormente, que estava plenamente realizado naquilo que ele fazia. Então, quando você não está plenamente realizado naquilo que você faz, quando você não se sente plenamente satisfeito, acredite, é porque você não esgotou a tua gestão de competência pessoal. Ou seja, há algo em você que precisa ser desenvolvido e precisa ser situado para que essa arte de viver se faça plena e constante de gozo e satisfação, no sentido de estar plenamente feliz. Então, há uma necessidade, sim, de fazer esse prognóstico devido e que só pode ser feito por você mesmo. Então, volto a lhe frisar, eu estou pedindo algo que vai te dar uma capacidade de gestão relacionada à sua vida e vai fazer da sua vida uma vida plena de arte, no sentido pleno de vivê-la intensamente e imensamente, com um grau de satisfação jamais sentido antes. Portanto, eu pediria encarecidamente a você que me escuta na noite de hoje, se permita a um tempo introspectivo. Lembre-se, introspecção, análise que eu faço dos meus pensamentos e sentimentos. Quando é que eu vou começar esse exercício? Acredite, meu amigo e minha amiga, é impossível haver um grau de ajuste e de satisfação na vida sem estabelecer esse prognóstico devido do que queremos e para onde vamos. Qual é o horizonte efetivamente que cada um de nós está buscando no nosso dia a dia. E a introspecção é a ferramenta de encontro consigo mesmo e de estabelecer o caminho correto a ser seguido. Mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini, da Sociedade do Pensamento Livre, com mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje, mais uma vez, reforçando os nossos 4 princípios. Até agora nós fomos até o 3º, e nesse último bloco gostaria de comentar um pouco o 4º princípio, que nos diz o seguinte: é a análise da transformação. Ou seja, se você que me escuta na noite de hoje está se propondo a prática introspectiva, a esses 3 minutos que você vai começar, e muito brevemente serão 10, porque a sua vida
é extremamente importante para ser resolvido em apenas 3 minutos, né? Mas se você fizer 3 minutos, você já vai poder fazer uma análise da transformação positiva, acredite nisso. Então a nossa sugestão no princípio 3 é tempo para o pensamento livre introspectivo de forma disciplinada. Quando nós dizemos disciplinada, veja bem, nós vivemos um dia de cada vez, nós não vivemos 365 dias do ano de uma só vez, nós não vivemos os 20 anos de idade que temos até aqui, ou 30, ou 40, ou 50 de uma única vez, né? Eles foram vividos paulatinamente. Consequentemente, introspecção disciplinada pressupõe introspecção diária. Ou seja, pela manhã você acorda antes ou depois da tua higiene pessoal, senta numa cadeira confortável, fecha os seus olhos para pensar em você. É análise de pensamentos e sentimentos. Como está a minha vida? O que me aflige? O que preciso superar, né? Se você não obteve respostas, aquiete a mente e fique em silêncio, simplesmente deixe o pensamento aflorar. Nós acreditamos que do 10º dia em diante você começa a ter intuições criativas sobre novos rumos, delineando novos caminhos, sobre superação profissional, superação nas relações a dois, enfim. É o próprio saber que está em você que aflora a partir dessa prática. Por isso a prática disciplinada e diária. E o princípio 4, como eu sempre coloco, é o senso de justiça. Ora, quando você se dispõe a fazer qualquer coisa, por exemplo, se você está fazendo um tratamento estético ou de beleza, né? Daqui a 30 dias após esse tratamento, você vai estabelecer uma comparação, vai fazer uma análise. Como eu estava há 30 dias atrás, antes do tratamento, como estou agora, não é verdade? Isto é uma análise da transformação, onde você vai deduzir, valeu a pena, não valeu a pena, prossigo ou não prossigo nessa questão. Quantos entulhos que existem em nossa vida que nós carregamos ao longo dos anos que não acrescentaram absolutamente nada, mas que por ausência de uma análise mais clara nós continuamos carregando fardos que são desnecessários cotidianamente em nossos ombros. Então essa análise também vai fazer com que a gente se livre daquelas coisas que são utensílios que não têm mais utilidade na nossa vida e que de certa forma ficam ali ocupando o espaço de uma atividade que poderia ser muito mais útil. O princípio 4, quando nós sugerimos a análise da transformação, é para aqueles que já estão praticando a introspecção, ou para você que vai começar agora como neófito na introspecção, na prática introspectiva. Se você fizer disciplinadamente durante 30 dias, nós pedimos encarecidamente a você: execute o princípio 4. Faça uma análise da sua vida nesses últimos 30 dias. Você está fazendo a introspecção diariamente, todos os dias de manhã? Passou-se 30 dias disciplinadamente, não faltou um dia sequer, um dia de cada vez? Observe então o que mudou. E digo a você sem medo nenhum de errar, a mudança vai ser tão grande que você não vai abandonar mais a prática introspectiva. Tal é a nossa crença na introspecção e nessa análise pessoal de si mesmo. Quando dizia aqui que a felicidade genuína, adequada e total sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele, é porque de certa forma essa busca de felicidade está sempre num projeto futuro. Eu tenho um projeto futuro, não que não se deva ter projetos futuros, os projetos são necessários, né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa que quer se formar em qualquer curso que seja. Ele está objetivando um diploma para daqui 2, 3, 4 anos, dependendo do curso. Mas ele só vai conseguir o diploma se ele estudar a prova de hoje. Então todo projeto a longo prazo, a gente só é capaz de executá-lo no dia de hoje. E um dos ganhos fantásticos da prática introspectiva é que ela não deixa que você tenha projetos futuros, ela começa a te colocar projetos futuros. Mas ela sempre vai te fazer uma indagação. Veja, isso é o teu pensamento agindo com você. Ele sempre vai te questionar: e hoje, o que você fez em relação a esse teu projeto hoje? Porque a introspecção, um dos grandes ganhos da introspecção, e no futuro eu estarei aqui especificamente falando da introspecção em todas as suas variantes daqueles que a praticam. Primeiro nós temos que efetivamente ter mais pessoas que nos ouvem praticando, até para que a gente
possa trocar ideias e experiências relacionadas a isso. Mas dos ganhos maravilhosos é esta questão de se viver o momento presente, como eu coloquei anteriormente. Um ano é feito de 365 dias. Um dia de 24 horas, não é verdade? 1 hora de 60 minutos. E nós vivemos 1 minuto, 1 segundo por vez. A vida está acontecendo agora, nesse exato momento e nesse exato instante. E quantas vezes a gente consegue assimilar esse exato momento, esse exato instante? Então, muitas vezes, essa questão de a felicidade se encontrar lá longe, como um horizonte que parece que nunca vai ser atingido, ou que quando chegamos perto ele ficou mais distante ainda, é pelo simples fato que nós sempre estamos olhando para longe. De fato, nós nunca conseguimos observar o agora, o momento presente, ou esse instante presente. Nós não conseguimos viver a magnitude do momento presente, da saúde do agora, da vida do agora, do respirar do agora, da chuva do agora, do sol do agora. Porque a vida sempre é esse exato momento. E quando nós não vivemos esse exato momento, nós deixamos a vida escapar e ficar tão distante de nós quanto o horizonte. Mas por que nós preferimos às vezes olhar para o horizonte ao invés de olhar para aquilo que está mais próximo de nós? Porque aquilo que está próximo de nós, na maioria das vezes, não nos agrada. E por que não nos agrada? Porque se tudo aquilo que está relacionado a nós e próximo de nós é objeto de nossas escolhas. Porque na maioria das vezes as nossas escolhas são feitas de forma errada. Lembro um programa anterior que eu dizia, é muito mais cômodo ser levado pela mão do outro. Mas se lembre que a maturidade humana, ela se dá em fases. Quando crianças, nós somos totalmente dependentes dos pais, na alimentação, nos primeiros passos. Enfim, aí vem a adolescência, nós já vamos para a escola, já vamos criando uma certa independência. Adentramos a vida adulto e nos tornamos independentes. Eu posso tudo, eu faço tudo. Aí descobrimos que não é bem assim, que não existe independência total, que isso é uma besteira. Precisamos um dos outros. E aí então nós amadurecemos e nos tornamos interdependentes. Sabemos que nascemos um para os outros e vivemos um para os outros, através da nossa profissão, da nossa vida social, familiar. Então somos um contexto, uma pequena peça num contexto de um todo. E precisamos nos situar nesse contexto de um todo. Então, quando aquilo que está muito próximo a nós, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa vida no lar, a nossa família, não nos agrada, a nossa casa, a nossa bicicleta, nós começamos a olhar para um horizonte. Mas volto a frisar, aquilo que está próximo a você é objeto de suas escolhas. Então, de repente, talvez você tenha feito muitas escolhas erradas ao longo da vida. Quantos entulhos ainda precisamos carregar aos nossos ombros ao longo da vida? Quantas cargas deveremos deixar no caminho para tornar a nossa vida mais leve? A introspecção é esta busca acertada de poder perceber o momento presente, o agora. Perceber que aquilo que eu disponho, que aquilo que eu tenho é consequência de minhas escolhas, daquilo que busquei ao longo de minha vida, e que se errei em primeira instância devo me perdoar, porque como posso perdoar o meu semelhante se não perdoo a mim mesmo? Mas não devo justificar o erro, continuar errando sempre e sempre. Devo buscar novas alternativas. E a introspecção é o leque de novas alternativas. Então peço encarecidamente a você que me ouve na noite de hoje, se você está plenamente satisfeito com sua vida, por favor, não fique no casulo do seu lar, no conforto da sua residência. Transmita ao outro como é que você conquistou isso. Faça da sua vida uma vida ainda mais útil. Leve ao outro a capacidade deste grau de satisfação que você tem e que você julga plena. Se você não se julga satisfatoriamente pleno, por favor, se permita a introspecção. Se permita uma análise mais apurada de si mesmo.
Não lamente os erros, não comemore os acertos. Pergunte-se o que eu posso fazer agora, nesse exato momento. Às vezes protelamos até a palavra de carinho, o amor que devia ser revelado, o beijo no pai, o abraço na mãe, na esposa, no filho. Quantas coisas nos limitam, e aí a felicidade fica num horizonte muito distante. Então, por favor, meu amigo, minha amiga que me escuta na noite de hoje, não limite a sua felicidade. Não limite a sua ação. Permita a você uma ação produtiva, uma ação que traga esse horizonte da vida feliz, dessa arte de viver, muito mais próxima a você. No próximo programa nós vamos estar falando bastante da ansiedade. E para encerrar esse último bloco, eu quero terminar aqui com uma poesia do nosso poeta, pensador César Calado, que nos diz o seguinte: a ansiedade é filha da preocupação, prima da neurose, neta da obsessão, vizinha do ontem, irmã do amanhã. Enfim, a ansiedade é o sabotar do hoje, que deveria tão somente ser vivido na leveza do momento do ser eu, no aqui e no agora. Boa noite, amados ouvintes, e até o próximo sábado.